Hoje preciso compartilhar com vocês uma experiência que mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. A história que vou contar é sobre algo tão surreal e perturbador que mesmo agora, enquanto tento expressar essas palavras, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Há alguns meses, caí vítima da paralisia do sono, um fenômeno que para mim era apenas uma lenda urbana até aquela noite fatídica. Tudo começou após um dia exaustivo, quando me deitei na cama ansioso por uma noite de sono tranquilo. No entanto, algo sinistro estava à espreita na escuridão do meu quarto. Naquele dia, a fadiga me envolveu como um manto pesado. O trabalho, as preocupações cotidianas e a tensão acumulada me deixaram exaurido. Cada passo para casa era como carregar o peso do mundo nos ombros. A luz do crepúsculo derramava-se pelas cortinas, criando uma atmosfera sombria que prenunciava o que estava por vir. Deslizei sob os lençóis, esperando que o calor acolhedor da cama trouxesse algum alívio. Mas à medida que a escuridão lá fora se aprofundava, senti uma mudança sutil no ambiente. O quarto, uma vez familiar e reconfortante, começou a adquirir uma aura de inquietude. Sombras dançavam nas paredes, distorcendo-se como criaturas ocultas esperando para se revelar. O silêncio na sala se tornou quase palpável. Uma presença silenciosa que sussurrava promessas de mistérios indescritíveis. Cada som mínimo, o rangido de uma porta distante ou o vento sussurrante lá fora, ampliava-se como um eco inquietante. Uma atmosfera carregada de eletricidade tomou conta, indicando que algo além da compreensão humana estava prestes a se manifestar. Minha transição para o sono começou com uma sensação de torpor, como se estivesse sendo puxado para um reino além do alcance da razão. Fui envolto por uma escuridão intensa, mais profunda do que qualquer escuridão noturna já experimentada. Foi então que percebi que estava preso, não pela exaustão, mas por algo muito mais sinistro. A paralisia do sono se manifestou como uma força invisível, segurando meu corpo e minha mente em um abraço apertado. A angústia cresceu à medida que percebi que não estava sozinho naquela prisão noturna. Foi assim que a escuridão ganhou forma, e a figura sombria surgiu do vazio, trazendo consigo um sussurro enigmático que ecoaria em minha mente nos dias que se seguiriam. Ao compartilhar essa experiência, quero transportá-los para aquele momento sombrio em que a linha entre o consciente e o inconsciente se desvaneceu. Estejam preparados para adentrar um mundo onde o comum se mistura ao extraordinário e a agonia se entrelaça com a escuridão, deixando cicatrizes indeléveis em minha alma. A jornada apenas começou, e eu convido cada um de vocês a testemunhar os eventos que se desdobrarão nas noites subsequentes. Ao fechar os olhos, uma sensação de peso no peito me dominou, como se uma presença maligna estivesse se aproximando. Eu não conseguia me mexer, mal podia respirar, e uma escuridão opressiva preenchia o quarto. As sombras pareciam ganhar vida própria, dançando ao redor do meu corpo imóvel. Com os olhos fechados, mergulhei na escuridão do sono, mas não houve paz. A sensação de pressão no peito era como se algo invisível, uma força além da compreensão humana, estivesse mergulhando em minha alma. A respiração tornou-se um esforço árduo, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma malevolência que se espalhava pelas minhas entranhas. Os segundos pareciam horas, e foi nesse limiar entre o sono e a vigília que percebi que não estava sozinho. Uma figura sombria se destacava no canto do quarto, imersa em sombras densas. Seus olhos, penetrantes e sem vida, me encaravam, e um sussurro ininteligível ecoava em meus ouvidos. Cada palavra era como uma agulha perfurando minha mente, causando um desconforto insuportável. No canto do quarto, a figura sombria começou a tomar forma, uma manifestação sinistra de pesadelos ocultos. Sua silhueta, indistinta mas aterrorizante, parecia se alimentar da escuridão, adquirindo detalhes conforme meu olhar se ajustava à penumbra. Cada movimento era calculado, como se a própria sombra tivesse vida e propósito. Preso na paralisia do sono,
Eu era uma plateia involuntária de um espetáculo sombrio. A figura avançava lentamente, enquanto seus sussurros se intensificavam. Meus sentidos estavam à mercê dessa dança do desespero, e a linha entre o real e o sobrenatural estava irremediavelmente distorcida. A revelação do pesadelo não era apenas uma visão assustadora. Era uma experiência visceral que transcendeu os limites da razão. Agora, convido cada um de vocês a encarar a figura sombria, testemunhando a agonia de um encontro que deixou cicatrizes profundas em minha alma. A verdade por trás dessa presença sinistra está prestes a ser desvendada, e o terror que se desdobrará é mais profundo do que qualquer pesadelo que vocês possam imaginar. Aterrorizado, tentei gritar, mas minha voz se perdeu na escuridão. A figura se aproximou lentamente, e meu corpo estava imobilizado, refém da paralisia do sono. Foi quando comecei a ver imagens horríveis, como flashes rápidos de pesadelos, misturando-se com a realidade distorcida. O quarto transformou-se em um cenário surreal, onde as leis da física pareciam não mais se aplicar. Meu grito, antes um eco potente em qualquer situação normal, tornou-se um sussurro impotente, mal audível dentro do meu próprio desespero. A garganta parecia comprimida, as palavras sufocadas pela força invisível que me aprisionava. A figura, insensível ao meu apelo silencioso, continuava sua marcha inexorável em direção ao epicentro do meu medo. Criaturas sombrias e paisagens distorcidas se entrelaçavam, e eu me encontrava preso em um labirinto surreal de terror. Cada lampejo era um mergulho mais profundo na escuridão insondável da minha própria mente. Eu estava em um pesadelo acordado, onde as leis da física eram desafiadas e a realidade se desfazia como fumaça negra. A figura sombria, agora mais próxima do que nunca, parecia ser a única constante naquele cenário em constante mutação. Cada passo reverberava como um eco distante, enquanto eu me encontrava no limiar entre dois mundos, o mundo conhecido e o reino caótico dos pesadelos. Eu estava preso em um vórtice de desespero, onde a linha entre o que era real e o que era imaginário se desfazia em uma dança macabra. A paralisia desesperadora estava completa, e eu, um mero espectador indefeso, me via arrastado para o abismo da loucura. A próxima revelação estava prestes a acontecer, e o que aguardava do outro lado desse limiar sinistro era mais terrível do que qualquer mente humana poderia conceber. Finalmente consegui despertar, mas a experiência não terminou ali. Desde aquela noite, tenho sido atormentado por pesadelos recorrentes, nos quais a figura sombria me persegue através de paisagens distorcidas e surreais. Sinto-me preso em um limbo entre a realidade e o pesadelo, sem saber onde termina um e começa o outro. O despertar foi abrupto, como emergir de um mergulho profundo em águas turvas. Aos poucos, a paralisia cedeu, e minha visão se ajustou à realidade conhecida. No entanto, a sensação de desconforto persistiu, como se eu tivesse trazido um pedaço da escuridão onírica de volta comigo. As noites se tornaram um jogo de gato e rato, onde eu temo dormir, mas a exaustão eventualmente me domina. Às vezes, acordo no meio da noite, convencido de que ainda estou preso naquela paralisia, com a figura sombria à espreita. Cada noite é um confronto com o desconhecido, e o medo se torna um companheiro constante. O ritual noturno se desenrola como uma dança perturbadora. Ao fechar os olhos, o medo se intensifica, como se a escuridão da noite fosse o palco para o retorno da figura sombria. O receio de enfrentar o desconhecido impede-me de ceder completamente ao sono reparador, transformando cada noite em um jogo de gato e rato entre a lucidez e o pesadelo iminente. O peso do desconhecido, a sensação de estar permanentemente suspenso entre dois estados de realidade, é esmagador. Cada passo adiante nesta jornada obscurecida pela dúvida é como atravessar um campo minado, sem saber qual visão ou sensação perturbadora será a próxima a desafiar minha sanidade. Neste limbo da realidade,
eu me debato, tentando compreender o inexplicável. A figura sombria continua a ser um enigma, um encontro que transcende as leis do entendimento humano. A escuridão é muitas vezes solitária, mas juntos podemos transformar o desconhecido em algo mais palpável. Se você já viveu uma paralisia do sono perturbadora, se encontrou em um limbo entre sonho e realidade, ou se confrontou com figuras sombrias nos recantos da noite, suas experiências podem lançar luz sobre meu próprio tormento. Compartilhe suas histórias, suas perspectivas e, se possível, seus conselhos. Acredito no poder da comunidade, no apoio que podemos oferecer uns aos outros nas horas mais sombrias. Ao abrir o espaço para o diálogo, espero criar uma rede de compreensão e empatia. Juntos, podemos encontrar força na união contra as forças que desafiam nossa compreensão e testam nossos limites. Enfrentar a escuridão não é tarefa fácil. Não é apenas a escuridão da noite, mas aquela que se insinua em nossos pensamentos mais profundos. É um desafio que muitos preferem evitar, mas, ao compartilhar, ao falar sobre nossos medos mais profundos, podemos começar a dissipar as sombras que nos rodeiam. Este é apenas o começo da jornada, e há mais histórias sombrias a serem contadas. Se você está tão fascinado quanto atormentado por esses relatos, inscreva-se no canal para mais conteúdo aterrorizante. Juntos, exploraremos os limites do sobrenatural e os cantos mais escuros da psique humana. Agradeço a todos que se juntaram a mim nesta viagem pela escuridão. Nos comentários, nas experiências compartilhadas, encontraremos não apenas medo, mas também força para enfrentar o desconhecido. Este é um apelo por ajuda, por compreensão e, acima de tudo, por coragem diante do indescritível. Que nossa comunidade se torne uma luz na noite, uma fonte de apoio para aqueles que, como eu, buscam escapar do abraço apertado do pesadelo que se tornou a realidade.